A chuva caía forte naquela madrugada de junho, quando José Carlos ouviu o som. Um relincho fraco, quase um suspiro, vindo da estrada de terra que passava por sua pequena fazenda no interior de Minas Gerais. Aos 63 anos, José conhecia cada som daquela propriedade, mas aquilo era diferente. Era o som de algo morrendo. Fazendeiro encontra ex-cavalo de corrida deixado para morrer, e o final ninguém imaginava. José Carlos Oliveira não era um homem rico. Sua fazenda de 20 hectares mal dava para sustentar as 3 vacas leiteiras, as galinhas e a horta que alimentava sua família. Ele e sua esposa Marta viviam de forma simples, honesta, trabalhando duro desde o amanhecer, mas eram felizes. Tinham fé em Deus. Naquela madrugada, José vestiu sua capa de chuva remendada e pegou a lanterna. Marta acordou assustada. José, são 3 da manhã. Onde você vai com esse temporal? Ouvi algo lá fora. Parece um animal em sofrimento, mas José já estava saindo. Ele não conseguia ignorar o sofrimento. Caminhou pela estrada lamacenta, a lanterna cortando a escuridão. O som ficava mais forte. E então ele viu, no barranco, parcialmente caído numa vala cheia de lama, estava um cavalo, mas não era um cavalo comum. Mesmo coberto de sujeira, magro até os ossos, com feridas abertas, José conseguia ver. Aquele já havia sido um animal magnífico. O cavalo tentou levantar a cabeça quando viu a luz, mas não tinha forças. Seus olhos mostravam algo que partiu o coração de José. Desistência. Era o olhar de quem não esperava mais nada de bom. Meu Deus do céu, sussurrou José. O que fizeram com você? O cavalo nem reagiu quando José tocou seu pescoço. Estava gelado, tremendo, coberto de feridas. Suas costelas eram tão salientes que José conseguia contar cada uma. José correu de volta. Acordou Marta e ligou para o veterinário de emergência. Doutor Arnaldo, preciso de você agora. Tem um cavalo morrendo na estrada. José, são 3:30 da manhã. Doutor, esse animal vai morrer se não vier. Por favor. Vou aí, mas não garanto nada. Enquanto esperava, José e Marta tentaram abrigar o cavalo. Cobriram-no com lonas. Trouxeram água limpa que o animal mal conseguiu beber. Dr. Arnaldo chegou 40 minutos depois. Quando iluminou o cavalo, seu rosto ficou pálido. José, esse cavalo está à beira da morte. Desnutrição extrema, desidratação severa, infecções múltiplas. O mais humano seria... Não. Se há uma chance, doutor, qualquer chance, eu quero que tente. O tratamento vai custar no mínimo R$5.000, talvez 10.000. Você tem esse dinheiro? José ficou em silêncio. 5.000 era quase tudo que tinha guardado. Marta segurou a mão do marido. José olhou para o cavalo. Aqueles olhos vazios, esperando apenas a morte. E então algo mudou. Por uma fração de segundo, o cavalo olhou diretamente para José. E naquele olhar havia um pedido silencioso, uma última súplica. Faça o que puder, doutor. Deus proverá o resto. Dr. Arnaldo trabalhou por 3 horas debaixo da chuva. Aplicou soros, antibióticos, limpou feridas. Finalmente, com cordas e força, tiraram o cavalo da vala e o levaram ao pequeno estábulo. Ele está estável por enquanto. As próximas 48 horas são críticas. Eu volto amanhã. José e Marta passaram a noite toda no estábulo. José, sentado na palha ao lado do cavalo, orava enquanto Marta preparava mingaus líquidos a cada hora. Senhor, sei que é só um cavalo. Sei que temos pouco. Mas o Senhor fez todas as criaturas. E esse aqui precisa de uma chance. Ao amanhecer, o cavalo ainda respirava. Fraco, mas respirava. Uma semana depois, doutor Arnaldo trouxe notícias surpreendentes. José, esse cavalo tem microchip. Consegui rastrear. O nome dele é Relâmpago Dourado. Ele foi um dos cavalos de corrida mais promissores do Brasil há 5 anos. Ganhou mais de R$1 milhão em prêmios. José ficou boquiaberto.
1 milhão? Então como ele acabou assim? Sofreu uma lesão grave, ficou mancando. Para os donos, um cavalo que não pode mais correr não vale nada. Venderam de mão em mão. No final, alguém o abandonou para morrer. Mas como pode, depois de tudo que ele deu? É o mundo das corridas, José. Quando você não serve mais, não importa mais, José sentiu raiva. Então vou mostrar a eles. Vou mostrar que toda vida tem valor, que ninguém é descartável. As semanas se transformaram em meses. O tratamento consumiu todas as economias de José. Ele vendeu a caminhonete velha. Marta vendeu suas joias de casamento. Seus filhos enviaram o que podiam. Mas algo milagroso estava acontecendo. Relâmpago estava voltando à vida. Primeiro foram os olhos. Aquela desistência foi substituída por curiosidade. Depois, atenção. Depois, reconhecimento quando José se aproximava. Então veio a força. Pouco a pouco, o cavalo conseguia ficar de pé, caminhar. Depois, correr alguns galopes no pasto. E finalmente veio a confiança. Relâmpago começou a seguir José por toda parte. Quando José trabalhava na horta, lá estava Relâmpago observando. Quando José consertava o telhado, Relâmpago ficava embaixo, esperando. Ele te ama, José, disse Marta. Ele sabe que você o salvou. Não fui eu, foi Deus que me usou. Eu fui apenas o instrumento. 6 meses após ser resgatado, Relâmpago era irreconhecível. Seu pelo tinha voltado a brilhar. Seus músculos eram fortes. Ele ainda mancava levemente, lembrança da lesão. Mas estava vivo, estava feliz. A notícia começou a se espalhar. Jornalistas locais vinham visitar. Redes sociais compartilhavam a história. E então, 9 meses depois, José recebeu uma visita inesperada. Um Mercedes-Benz preto parou na fazenda. Dele desceu um homem de 50 anos, terno caro, relógio valioso. Boa tarde, procuro José Carlos Oliveira, sou eu. Meu nome é Roberto Tavares. Era um dos donos de Relâmpago Dourado. Li sobre o resgate. Vim ver se era verdade. José sentiu o sangue ferver. É verdade. E se veio buscá-lo, pode ir embora. Roberto levantou as mãos. Não vim buscá-lo. Vim pedir perdão e tentar consertar as coisas. Caminharam até o pasto onde Relâmpago pastava. Quando o cavalo viu Roberto, ficou tenso. Então relaxou, como se soubesse que não era mais ameaça. Roberto ficou parado longos minutos. Ele parece em paz. Eu me lembro quando ele ganhou sua primeira corrida. Era tão rápido, tão lindo. E então veio a lesão. E eu simplesmente o vendi, sem pensar. Só queria me livrar do prejuízo. Por que está me contando isso? Porque depois que li o que você fez, gastando tudo para salvar um cavalo que nem conhecia, percebi o tipo de homem que me tornei. Eu tinha milhões. Poderia ter garantido uma aposentadoria digna para Relâmpago. Em vez disso, assinei papéis e nunca mais pensei nele. Até ver sua foto na internet, um esqueleto coberto de feridas. Roberto se virou para José. Vim oferecer algo. Quero pagar todas suas dívidas. Quero repor tudo que gastou. E quero fazer doação mensal para ajudar você a cuidar de Relâmpago pelo resto da vida dele. José ficou em choque. Por que faria isso? Porque preciso. Porque dormir à noite sabendo o que fiz não é mais possível. E porque você me mostrou o que significa dar valor a uma vida. Qualquer vida. José olhou para Marta, que assentiu. Aceito. Não por mim, mas por Relâmpago. Ele merece todo o conforto. Há mais. Quero criar um santuário para cavalos de corrida aposentados, cavalos que deram tudo e foram esquecidos. Quero que você administre, que sua fazenda seja o coração desse projeto. Mas eu não sei nada sobre isso. Você sabe a única coisa que importa, como amar incondicionalmente. O resto aprendemos juntos. 3 anos se passaram. A pequena fazenda era agora o Santuário Relâmpago Dourado.
lar de 23 ex-cavalos de corrida. Roberto havia cumprido cada promessa. José, agora com 66 anos, passava seus dias cuidando dos cavalos. Mas todas as manhãs, antes de tudo, ia até Relâmpago. Bom dia, meu amigo. Pronto para mais um dia? Relâmpago respondia com um relincho suave, encostando a cabeça no ombro de José. O santuário se tornou exemplo nacional. Outros empresários começaram a enviar cavalos aposentados. Escolas traziam crianças para aprender sobre empatia. Voluntários vinham de todo o Brasil. Roberto visitava mensalmente. Ele e José haviam se tornado amigos improváveis. Você mudou minha vida, José. Eu tinha tudo e era vazio. Você não tinha nada e era pleno. Relâmpago me trouxe até você e você me mostrou o que realmente importa. José sorriu. Não fui eu, foi Deus. Ele tem um jeito de usar as situações mais improváveis para ensinar as lições mais importantes. 5 anos depois daquela noite chuvosa, o santuário tinha 47 cavalos. José agora tinha 68 anos, cabelos brancos, mas olhos brilhantes. Meu velho amigo, dizia a Relâmpago, agora com 17 anos. Você sabia que hoje fazem 5 anos que nos encontramos? Relâmpago empurrou suavemente o peito de José com o focinho. Mas 6 meses depois, em uma manhã tranquila de março, José não acordou. Ele havia partido durante o sono, pacificamente, com Marta ao seu lado. O velório foi o maior que a cidade já viu. Milhares vieram de todo o Brasil. Empresários, crianças, ex-jockeys, ativistas, jornalistas, todos com uma história de como José havia mudado suas vidas, mas a imagem que ficaria para sempre foi do funeral. Quando o caixão foi levado pela fazenda pela última vez, 47 cavalos se alinharam na cerca, em silêncio, como se estivessem se despedindo. E na frente, Relâmpago, agora com 20 anos, relinchava baixinho, como se chamasse seu amigo uma última vez. 3 anos se passaram desde que José partiu. O Santuário Relâmpago Dourado, dirigido por Carlos com apoio de Roberto, continua mais forte. 92 cavalos chamam o lugar de lar. E Relâmpago, aos 23 anos, ele ainda vive. Mais devagar, mais quieto, mais vivo. Todas as manhãs vai até o portão como se esperasse José chegar. Carlos sempre está lá, acariciando o focinho do velho cavalo. Ele salvou sua vida, não foi, amigão? Ele salvou a minha também, salvou a todos nós. E enquanto o sol nasce sobre o santuário, iluminando os campos onde cavalos uma vez destinados à morte agora vivem em paz, o legado de José Carlos Oliveira e Relâmpago Dourado continua, porque aquela noite chuvosa não foi sobre salvar um cavalo, foi sobre provar que nenhuma vida é descartável, que todo mundo merece uma segunda chance, que o valor de um ser não está no que ele pode produzir, mas simplesmente no fato de que ele existe. E essa lição, nascida do encontro entre um fazendeiro simples e um ex-campeão deixado para morrer, agora vive em cada cavalo salvo, em cada pessoa transformada, em cada coração tocado. Relâmpago Dourado pode não correr mais, mas seu impacto corre pelo mundo inteiro, salvando vidas a cada dia. E José está em paz, sabendo que aquele relincho que ouviu na chuva não foi ignorado, e que essa decisão de ouvir, de se importar, de agir, criou ondas de mudança que continuarão para sempre. Porque no final é isso que importa, não quanto dinheiro temos, não quantos prêmios ganhamos, mas quantas vidas tocamos. Quantos corações mudamos? Quantos relâmpagos salvamos quando o mundo disse que não valiam nada? Essa é a história que ninguém imaginava. Um fazendeiro pobre e um cavalo abandonado mudando o Brasil inteiro. Provando que milagres acontecem quando decidimos ouvir aquele relincho na tempestade. E você, essa história tocou seu coração? Já ignorou algum relincho que poderia ter mudado tudo? Comente aqui embaixo se essa história te emocionou,
Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias inspiradoras que vão transformar sua forma de ver a vida. Compartilha com alguém que precisa acreditar em segundas chances. Nos vemos no próximo vídeo.